Segurança em Foco. A Polícia Científica aqui do Espírito Santo vem fazendo um alerta para o risco de consumo de carne clandestina e de toda uma cadeia que pode estar envolvida nesse processo, né? Foram inúmeras as apreensões já esta semana, a mais recente, inclusive, a gente noticiou em outubro passado, 390 quilos de carne de cavalo. Gente, toda essa carne apreendida no norte do estado, zona rural de Aracruz. Há inúmeros problemas que chegam com uma carne clandestina. A infecção, tem inúmeras infecções, né? Uma delas é conhecida como toxinfecção alimentar. Mas a minha conversa agora, quem nos explica tudo isso direitinho, é o Marconi Vitor da Costa Lana. Ele é chefe do Departamento de Medicina Veterinária Forense do Instituto de Criminalística da Polícia Científica aqui do Estado do Espírito Santo. Marconi, bom dia. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bem, obrigada pela sua gentileza. Marconi, a gente consegue distinguir aquilo que é clandestino do que não é? É muito difícil, tá? Distinguir o que é clandestino do que não é, né? Em relação a carne bovina, suína, seja o que for, é muito difícil. O que o consumidor tem que ficar atento, tá? Se a carne estiver embalada, ela tem o carimbo da fiscalização, Serviço de Inspeção Federal ou Serviço de Inspeção Estadual ou Municipal. Se a carne estiver sem embalagem, o consumidor tem o direito de solicitar no estabelecimento a origem e a validade daquela carne, tá? Outra coisa, se não conseguir identificar, né, como é difícil a carne clandestina, o consumidor tem que ficar atento a preços muito aquém do praticado pelo mercado, desconfiar de preços muito baixos. E na última das hipóteses, tá? Se ele não souber a origem da carne, cozinhe bem essa carne e evite comer a carne mal passada. Entendi. Porque é ali que entram as bactérias. Isso. Com o aquecimento, né, é uma forma de eliminar grande parte da contaminação, se houver essa contaminação na carne. Entendido, Marconi. Minha outra dúvida, a gente consegue distinguir gosto de carne de cavalo ou de boi? É muito difícil também. Meu Deus, tá? jura? Isso, é muito difícil. As pessoas, como houveram muitas manchetes noticiando a carne de cavalo, né, em abate clandestino, o grande cerne da questão não é em si a carne de cavalo. O cerne da questão é o abate clandestino, seja de bovino ou seja de equino, porque a carne de cavalo ela é permitida o consumo no país, desde que seja em matadouro frigorífico especializado e inspecionado por médico veterinário. Tá? O abate clandestino, seja de bovino ou de equino, o cerne é que quando esse abate ocorre de forma clandestina em ambiente insalubre, tá? Esse ambiente contém toda a contaminação cruzada que vai ficar nessa carne. Esses animais abatidos em locais clandestinos, eles não se sabe a origem desses animais. Sim. Não se sabe se esses animais estavam doentes, se eles foram furtados. Como não se sabe a origem, somado a esse ambiente totalmente insalubre, ocorre a contaminação no momento da descarga desses animais. E essa carne, ela não tem a refrigeração adequada, ela tem a contaminação do ambiente, a contaminação das facas, da mão da pessoa que está manipulando aquela carne. E essa contaminação, né, bacteriana, ela pode causar infecções e toxinfecções alimentares. Com isso, tá, as infecções e toxinfecções levam a sintomas como vômitos, diarreias, infecções intestinais. Muitas pessoas associam isso a um consumo de molho, maionese estragada, mas não, isso pode estar na carne. Verdade, tá? Hein? A gente botou a culpa na maionese caseira e o problema pode estar na refrigeração, no abate de algo que é de má condição de higiene, né? Exatamente. No matadouro frigorífico, onde tem um médico veterinário inspecionando a carne desde a origem até a embalagem, se confia. No abate clandestino, desde a origem do animal até o oferecimento ao consumidor dessa carne, está tudo feito de maneira errada. E eu falei sobre infecções e toxinfecções alimentares.
Isso é o mais básico, porque tem doenças zoonóticas muito mais graves, como tuberculose, toxoplasmose e cisticercose, tá? Essas doenças podem ser passadas para o ser humano. No frigorífico, quando o veterinário identifica alguma dessas doenças no animal, ele já separa a carcaça e evita com que essa carne seja destinada ao consumo humano. Já no abate clandestino, independente se tiver qualquer dessas doenças, não tem ninguém inspecionando e essa carne ela vai ser oferecida para a população e a população não tem como saber disso. Sim. Por isso que o aquecimento da carne, evitar comer ela mal passada, caso não saiba a origem dessa carne, é essencial. Tá, porque o calor ele mata, é isso? Essas bactérias? Isso mata. A alta temperatura, ela pode inativar diversas toxinas. Entendido. Gente, ó, o Marconi estava falando e eu fui mesmo procurar lá no Ministério da Agricultura. A carne de cavalo ela é permitida, apesar de que não seja um hábito do brasileiro, né? Isso, o brasileiro, ele tem o hábito de comer a carne bovina. Isso. E Suína. E suína, né, de frango também. E com relação à carne bovina, muitos a apreciam daquela carne mal passada, né? Saindo sangue ainda. Se conhece a origem da carne, é confiável, ok, tudo bem, sem nenhum problema. Agora, se não se sabe a origem, então aquece bem e evita comer essa carne mal passada. A carne equina, ela é permitida, não é culturalmente, né, consumida em larga escala no Brasil, mas ela é permitida. Ela até é exportada quando é abatida aqui no Brasil. Poucos frigoríficos possuem essa autorização e realizam o abate desse equino. Quando o frigorífico realiza o abate de equino, quando ele tem essa autorização, ela é realizada de forma sanitária adequada e é inspecionada por médico veterinário desde a origem do animal, com as vacinações adequadas, as vacinações tanto para a saúde do animal quanto para a saúde do humano que vai consumir essa carne, e ela é permitida. Então, o grande cerne da questão não é o abate de cavalo ou de bovino, mas sim o abate clandestino de equino, bovino, suíno. Tá? E o que é importante? Agora chegando no final do ano, muita gente vai para o sítio, para a roça, e eles, não, vamos matar um suíno para a gente comer da família. Tá? O que acontece? A família, quando vai matar algum animal na fazenda, ela escolhe aquele melhor animal, ela sabe que aquele animal está saudável, que é para o consumo da própria família. Agora, o abate clandestino, quando ele é destinado a outras pessoas, sequer se tem higiene na hora de manipular essa carne. Diferente de quando vai fazer uma coisa para a família, onde as pessoas fazem toda a higiene adequada, fazem a refrigeração adequada, e é algo pontual. Mas esse abate aí da família não tem problema? Ele é muito mais seguro do que o abate que é realizado com destinação da carne para a população. Porque Entendi. Para a família, a pessoa sempre vai escolher o melhor animal, né? Que eles têm, é um animal, assim, entre aspas, né? Com a melhor conformação de carcaça. A família nunca vai abater o animal que está doente, nunca vai colocar a própria vida em risco. Isso acontece muito com frango, né? É mais comum, Isso, né? Com frango, com porco, do que com o próprio boi, né? Exatamente. Principalmente na zona rural, né? Para consumo próprio, as famílias têm um frango caipira que criam ali na roça, tem um outro caipira. Só que as pessoas sempre vão pegar o melhor frango, o frango que está o mais gordinho ali, né? O mais acabado. Quando é um suíno, um porquinho, vai pegar o melhor que tem para consumo próprio, para a própria família. Entendi. Então é algo pontual. Até a forma de higiene, de refrigeração dessa carne para a família, as pessoas tomam mais cuidado porque é a própria saúde. Agora, o abate clandestino com destino a entregar essa carne ao consumo de terceiros, por ser uma forma ilegal, esse abate ele tem que ser realizado de forma rápida e em todos os casos em que a polícia científica compareceu, né,
todos os casos haviam indícios grandes de insalubridade do local. Entendido. Marconi, vou dar uma pausa contigo em 1 minuto, vou só para as informações da Rede CBN e eu volto com as suas últimas orientações. O que a gente faz para evitar carne clandestina dentro de casa? Ok. Eu estou conversando ao vivo com o Marconi Vitor da Costa Lana. Ele é chefe do Departamento de Medicina Veterinária do Instituto de Criminalística aqui do Espírito Santo. A gente está falando sobre apreensões recentes da polícia, quase 400 quilos de carne em abatedouros clandestinos, né? Isso aconteceu, o caso mais recente no norte do estado, mas volta e meia a gente noticia isso também aqui na região metropolitana. O Marconi está nos explicando quais são os riscos da gente consumir uma carne que a gente não conhece a procedência e principalmente sem saber se ela passou ou não pela fiscalização sanitária, né, Marconi? Isso. Inúmeras... O ideal... Pois não, pode continuar. O ideal é que se consuma carne de estabelecimentos que se saiba a origem dessa carne. Se o consumidor não souber a origem, se tiver aquela carne exposta, né, na câmara fria, ele pode solicitar para o comércio qual que é a origem da carne, quando que chegou a carne, qual que é a validade dessa carne. Você já deu uma dica excelente aí, né? Se você tem dúvidas, nunca consuma mal passada, não é isso? Exatamente. Se tem dúvida da origem da carne, se já comprou, viu que a carne está um pouco mais escura ou com cheiro diferente, cozinhe bem essa carne, evita comer essa carne mal passada. Temperaturas acima de 74, cozinhando bem a carne, grande parte das bactérias patogênicas, elas são inativadas. O Max, ele está dizendo o seguinte, é verdade que a carne de cavalo ela é mais escura? Seria um ponto aí de diferenciação do boi ou não? Não, na verdade esse é um mito, tá? A carne de cavalo, comparada com a carne de bovino, ela é um pouco mais vermelha, tá? É um vermelho mais vivo. Só que isso em animais saudáveis, tá? Se pegar uma carne bovina saudável, uma carne equina saudável, a carne de cavalo ela vai ser um pouco mais vermelha. Mas a olho nu, ainda num supermercado, qualquer lugar, ou açougue, vai ser difícil realizar essa distinção. Marconi, no caso do porco, do suíno, ainda tem aquela consistência aerosa, não é isso? Da cisticercose? Tem, tá? A cisticercose, tá? Existe a cisticercose suína e existe também no bovino, tá? Por isso que é importante evitar o consumo de carne clandestina, porque no frigorífico, se o médico veterinário verificar a presença de cisticerco na carne, ele evita o consumo humano. No abate clandestino, não tem qualquer controle. Tá? Por isso que corre o risco também da cisticercose a pessoa que come carne bovina, tá, oriunda de abate clandestino. No suíno, o abate, tá, realizado em frigorífico é a mesma coisa. Pode ocorrer a presença da cisticercose. Mas no frigorífico, a fiscalização verifica isso e separa o animal para evitar o consumo humano. Entendido. O Marconi, olha só, a gente vai dar situações aqui da vida do dia a dia, tá? O churrasquinho do tio da esquina. Isso é outro cerne da questão. O churrasquinho da esquina, tá? Dificilmente a pessoa que está comendo vai saber a origem da carne. O ideal é solicitar para a pessoa que está vendendo questões básicas, da onde que ele compra a carne, quando que ele comprou a carne, se ele tiver alguma carne, alguma nota fiscal, algo que ele comprou, que ele possa comprovar onde ele comprou essa carne, com data, com valor, com o tipo da carne que ele comprou, é o ideal, tá? Eu sei que muita gente sobrevive do mercado de vendendo espetinhos, e o controle com relação a essa carne é difícil, tá? A pessoa que vai consumir essa carne dificilmente vai saber. Então, o ideal é perguntar para a pessoa que está vendendo as perguntas básicas, né? De onde que ele compra, qual que é o tipo de carne. O outro exemplo aqui, já até deram aqui os nossos ouvintes, é o famoso hambúrguer também do quiosque, né? O podrão. Exatamente. Isso é difícil a gente combater, né?
o ideal é sempre a pessoa ir no local que ela se sinta segura para consumir, tá? Você falou agora, Fernanda, da carne de hambúrguer, que é uma carne moída, né? Então, eu vou dar mais uma dica para o consumidor. Quando o consumidor for pedir uma carne moída em qualquer açougue, supermercado, o ideal é ele escolher a carne no balcão e pedir, solicitar para que moa essa carne na hora, na frente do consumidor. E jamais o consumidor chegar até o balcão e já houver a carne moída já pronta no balcão e solicitar aquela carne. Aquela já embaladinha, né? Balcão, isso, é bom evitar, tá? O melhor é você escolher a carne na hora, carne fresca e solicitar para que moa. As carnes embaladas a vácuo, elas são as mais seguras ou não, necessariamente? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. As carnes embaladas a vácuo, elas possuem um tempo de validade de vida de prateleira maior do que as carnes não embaladas a vácuo. Porque a carne embalada a vácuo, ela não tem um contato com o oxigênio, então ela vai durar mais tempo. Ela vai ser um pouco mais escura do que a carne que está na gôndola do açougue, mas depois que tira a embalagem, espera uns 4, 5 minutos, ela fica vermelha novamente, essa carne, tá? O que é importante? Se a carne for a vácuo embalada, ela vai ter que ter o carimbo da fiscalização sanitária, ou Serviço de Inspeção Federal, ou estadual, ou Serviço de Inspeção Municipal. Vai ter que ter a data que ela foi produzida e a data de validade. Entendido. Vou fechar aqui com uma última participação, Marcone, da audiência. Até falando um pouco da história, Fernanda, é o Joed conosco nessa manhã. Bom dia, Fernanda, Patrícia, Adalberto. Estou ouvindo aí essa reportagem, né, sobre a carne clandestina, né, de cavalo. Eu lembrei que eu vivi o período da ditadura militar e no Rio de Janeiro ainda, né, onde eu nasci e cresci. E havia no Brasil, na época, um problema sério com relação ao consumo de carne. Carne bovina era muito cara. E no Rio de Janeiro era tradição a gente comer a chamada carne verde, né, que nada mais era do que a carne de cavalo vendida em açougues. E hoje carne verde é outra coisa, né? Mas, assim, não tem como não lembrar dessa época que só quem comia carne bovina mesmo era rico. E aí, Marcone, vamos fechando? Os ouvintes estão pedindo para não esquecer da carne de gato. A Ai, carne gente, de gato, tem 3 aqui me falando de carne de gato. Em todas as operações que nós realizamos, junto com a Polícia Civil, todos os casos de abate clandestino foram encontrados bovinos e equinos, tá? Aqui no Espírito Santo não encontramos ainda nenhuma carne de gado, de cachorro, nem suíno, nem outra espécie. Todos os abates clandestinos que nós deflagramos eram carnes bovinas e equinas. A grande maioria, tá? Posso falar que 80% é carne clandestina bovina. Entendi. É isso, Marcone, adorei nossa conversa, viu? Volte sempre. Tá, grato pelo convite e fico à disposição. Bom trabalho para vocês aí na polícia. Obrigado.